Boa noite, pessoal. Então, boa noite. Eu me chamo Adriele, eu sou estagiária do Laboratório de Inspeção e a nossa palestra de hoje será sobre a qualidade sanitária de ovos comerciais pela zootecnista formada pela Universidade de São Paulo, mestre em ciência animal e PhD em nutrição e fisiologia avícola, pesquisadora da empresa Embrapa Aves e Suínos de Concórdia, participa do núcleo temático de produção de aves da unidade e tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em nutrição e fisiologia óssea. Atua também nos temas bem-estar animal, doenças metabólicas, nutrição de poedeiras comerciais e também boas práticas de produção de ovos comerciais. Helenice Mazuco, a palestra é contigo, fica à vontade e aproveita. Com vocês? Bom, primeiramente agradecer, né, o convite, é claro, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A professora Luísa Walker Fava, que é professora no Instituto Federal Catarinense, aqui de Concórdia, e também a Beatriz, que intermediou, a estudante que intermediou aqui o convite, né, e todos que participam aí do Laboratório de Tecnologia aí de Alimentos, de Inspeção de Alimentos. Eu gostaria de começar a falar que a palestra, assim, ela é ampla, mas ao mesmo tempo, devido ao tempo que nós temos também, porque nós não vamos ficar falando aqui muito tempo, que todos cansam, né? Mas quando a gente fala de qualidade sanitária, nós temos que ter uma visão ampla, uma visão assim holística do que ocorre até a produção do ovo que chega na mesa do consumidor. E essa qualidade sanitária, ela tem que ser garantida, essa inocuidade do ovo, ela tem que ser garantida até a chegada à casa do consumidor. Então, é nesse sentido que também nós vamos abordar alguns tópicos aqui, que até eu recomendo vocês que depois vão mais profundamente, né, vocês que vão se formar em medicina veterinária, que poderão assumir uma posição aí de responsabilidade técnica de granjas avícolas, principalmente porque é um setor que emprega muito. Então, nós não vamos esgotar o assunto aqui, mas é dar uma pincelada geral e revisar algumas coisas que eu tenho certeza que vocês já viram com disciplinas anteriores. Então, vamos começar por onde? O ovo ou a galinha, né? Vamos começar aqui com a nossa galinha. Ela já está ali, provavelmente com a sua maturidade sexual já atingida, justamente pela sua conformação, já não é mais uma franguinha, e ela, aproximadamente entre 18 e 21 semanas de idade, ela atinge essa maturidade sexual, e é justamente a fase em que ela começa a produzir os ovos. Mas isso ocorre por fatores fisiológicos, fatores metabólicos, que levam, então, à formação desse ovo nos seus ovários. E é por ação dessa luz, né? A gente sabe que aves, tanto selvagens quanto a ave doméstica, a galinha, elas são responsivas, principalmente, à incidência da luz pelo globo ocular. Então, é por isso a necessidade da gente conhecer o fotoperíodo, principalmente na fase que antecede a postura, bem como na fase posterior. É muito importante conhecer esse fotoperíodo. Então, cada granja, e principalmente cada lugar no Brasil ou no mundo, vai ter o seu próprio fotoperíodo, justamente porque ele muda conforme o local, né? Maior incidência solar, dependendo da estação do ano, tudo isso. E também, com a ação dessa luz solar, essas alterações fisiológicas vão atuar principalmente em órgãos como o hipotálamo, a pituitária, que então vai haver aquela dança dos hormônios que vocês com certeza já aprenderam, né? Sobe progesterona, desce testosterona, FSH, LH. Nós não vamos revisar isso aqui agora, mas enfim, são esses hormônios que vão atuar nos ovários, então,
permitindo que essa ave, então, entre na sua fase reprodutiva e que, no caso da nossa galinha doméstica, ela vai ficar num período acima de um ano e meio nessa fase reprodutiva. Vamos lembrar que essa galinha, ela não tem contato com o galo, pelo menos as aves, né, comerciais, que não são reprodutoras, então, portanto, elas produzem os ovos normalmente, sem a presença do macho ali. Não são aves reprodutoras, elas são filhas das aves matrizes reprodutoras. E aqui embaixo vocês podem ver essa galinhazinha, reconhecendo então que ela está em plena postura, né? Nós podemos ver a barbela aqui bem ampliada, a sua crista também com uma coloração mais avermelhada e quase até descoradinha. É uma ave que está em plena postura, ou seja, é o sonho de consumo de todo produtor, né? Porque uma vez que essa crista ela já está meio encolhidinha, a barbela menor, significa que essa ave não está em produção. Então, ela está comendo e não está produzindo. Então, é mais um olho clínico para quem está acompanhando o plantel de aves, né? Vamos relembrar aqui os segmentos do oviduto, né? Começando aqui no número 1, onde nós temos o infundíbulo, que recepciona o óvulo, que no caso é a gema, né? A gema que é produzida em diferentes tamanhos, mas no caso, quando essa gema está pronta, ela é aquela de maior tamanho que vai ser engolfada ali pelo infundíbulo. Nós já temos aqui, então, a passagem dessa geminha chegando aqui no magno, onde já começa a receber um pouco de albúmen, que é a clara, né? Já é a formação da membrana vitelínica ocorrendo ali também. Aqui o istmo, que é um trechinho bem curtinho, onde nós já vamos começar a formar a casca. A membrana da casca, ou útero, que também é chamado, que também vai começar a receber a casca, ou glândula calcífera, perdão. E aqui, no número 5, a gente pode ver, né, um ovinho já praticamente formado aqui, no número 5, pronto para ocorrer a oviposição. Vocês podem ver que é uma região extremamente irrigada, né, com artérias responsáveis aqui por toda a alimentação desses tecidos e por isso que o ovo vem, né, com esses nutrientes após a passagem lá no fígado, bem riquíssimo em nutrientes, como a gente vai ver posteriormente nos slides seguintes, né. Aqui nós temos, de um outro modo, para a gente entender melhor tanto o tempo quanto a estrutura do oviduto, né? A formação, então, do ovo, ele vai começar aqui nos ovários, então, a deposição da gema, né? Aos pouquinhos, ela vai crescendo, ou seja, ela vai recebendo cada vez mais nutrientes e vai mudando o seu tamanho, o seu peso, então ela fica pronta para ser ovulada em aproximadamente 10 dias. A parte anatômica, então, o ovário tem aproximadamente 7 centímetros, né? O infundíbulo, que é onde poderia ocorrer a fecundação, mas no caso, as nossas galinhinhas não têm contato com o galo, então nós não vamos nos preocupar com isso. E o infundíbulo, como eu falei, é onde a membrana vitelínica, que é aquela membrana que cobre toda a gema, é formada aqui, no infundíbulo, em aproximadamente 20 minutos. Depois, passando pelo magno, né, onde há a deposição do albúmen, o albúmen denso, principalmente, em 3 horas e 30 minutos. E é a porção mais extensa do oviduto. Como eu mostrei ali para vocês, né, ele tem praticamente 33 centímetros, comparado com as outras porções do oviduto. Nós temos o istmo, aproximadamente 10 centímetros, onde as membranas testáceas são formadas, ou seja, é aquela capinha que vai em volta de todo o albúmen, né, dando a contenção daquele albúmen. Chamamos também de membrana da casca, né? Aproximadamente 1 hora e 15 minutos no istmo,
E no útero, finalmente, né, vai receber a casca, também chamada de glândula da casca, com aproximadamente 10 centímetros, e ali passa a maior parte do tempo. 21 horas formando a casquinha ali. E logo após nós temos então a oviposição, se esse ovo já está formado, né? Em 1 hora e aproximadamente 30 minutos, a ave está apta a, por meio da cloaca, fazer a postura desses ovos. Então aqui, por isso que nós temos a formação de um ovo a cada 24 a 26 horas, porque esse tempo aqui, em cada trecho do oviduto, ele é variável. Não tão variável assim, né? Mas nós temos variações, inclusive hormonais, e da própria sequência dos ovos que são formados. Nós temos, às vezes, aves que formam numa sequência e vai ocorrer de um dia ela não botar ovo, dela não fazer a oviposição. Então, por isso que varia. Nós somos, a ave produz um ovo por dia. Praticamente um ovo por dia. E por enquanto, né? Não vamos forçar muito pela genética as nossas avezinhas, né? Então, só para a gente revisar aqui os componentes estruturais do ovo, né? Começando de dentro para fora, nós temos aqui a gema. Depois, na própria gema, nós já temos aderido o disco germinativo, que seria o local em que, se houvesse um embriãozinho, que não é o caso, não temos aves reprodutoras aqui, é onde ele ia fazer a nidação aqui, onde ele iria se unir para então receber aqui a alimentação via gema. Nós temos aqui as chalasas. As chalasas são um espessamento do albúmen, que tem a função de centralizar a gema, né? E no caso, centralizar o embriãozinho, que se houvesse um embrião, ele também ficaria ali, não tendo muita possibilidade de, por exemplo, durante o seu crescimento, ficar grudado ali na casquinha, o que traria muitos problemas, né, para o próprio embriãozinho, que nem se formaria adequadamente. Depois nós temos o albúmen denso, que circunda aqui a geminha, o albúmen fluido em volta. Logo depois temos a câmara de ar entre a membrana da casca e a própria casca. Só para nós termos uma ideia, então, né, de como o nosso ovo, né, ele ao mesmo tempo é simples e complexo. Aqui nós temos, então, a formação da gema. Como eu havia falado para vocês, nós temos as gemas em diferentes tamanhos, né? Os folículos, eles são ovulados conforme o tamanho. Então, conforme ele vai recebendo os seus nutrientes, por exemplo, aqui, essa geminha aqui, esse F1, ela já está no tamanho em que ela vai se despregar do ovário e vai ser lá engolfada dentro do infundíbulo, como a gente mostrou ali, né? Então, ela é o próximo a ser ovulado. O próximo, depois do primeiro, vai ser esse F2 e assim vai, né? A galinha, então, produz um ovo a cada 24, 26 horas. A cor da gema, ela se modifica conforme a alimentação da ave. Por isso que muitas vezes a gente abre uma caixinha de ovos e vê que tem alguns ovos até com diferentes... Apesar de vir do mesmo plantel, às vezes nós temos diferentes cores de gema, né? Isso se dá em função da alimentação da ave, por meio de pigmentantes na ração, ou se são galinhas criadas em piso, elas podem ter acesso à parte externa, né, do aviário, quando existe, por exemplo, piquetes com o fornecimento de gramas da parte verde, que isso também colabora com a pigmentação da gema. A gema, então, ela vai concentrar a maior parte do conteúdo nutricional do ovo, em termos de vitaminas, lipídios, minerais, e praticamente 17% são proteínas e 34% são lipídios, né, dos sólidos totais que existem na gema. A composição da gema, como eu falei para vocês, né, são compostos pré-formados lá no fígado e transportados por via sanguínea. Então, vão haver duas origens: a origem endógena, por lipogênese, da quebra
de nutrientes ali do próprio fígado e da dieta da ave, que já pode vir prontinho para ela depositar ali. Então, por isso que nós temos a possibilidade de alterar o perfil de alguns nutrientes, como lipídios, vitaminas. Vocês acho que já devem ter encontrado no supermercado, ovos ricos em ômega 3, com suplementação de vitaminas, justamente porque a ave ela responde a isso até um limite, né? E a própria pigmentação, a cor da gema. Como eu havia falado para vocês, os folículos, né? Aquela gema em formação, ela vai crescer de 1 a 10 dias, ela passa de 0,06 gramas para 18 gramas. Então, esse aqui seria o nosso F1, né? Com 10 dias ele está pronto para ser ovulado ali, a gema vai cair então lá no infundíbulo, então vai começar todo aquele processo da formação do ovo. A clara ou albúmen, o albúmen é praticamente água, 88%, e 12% de proteína. Essa proteína de altíssimo valor biológico, né? Como a gente está dizendo aqui, a qualidade da proteína é rica em aminoácidos essenciais e principalmente o equilíbrio entre eles, né? Depois do leite materno, o ovo é o alimento que mais que tem o valor biológico essencial para nós, né? Para nós consumirmos. E como nós falamos, né? Nós temos duas partes, né? O albúmen denso, que é esse daqui, mais próximo da gema, e o albúmen fluido, né? Aqui praticamente nós podemos ver que é um ovo fresquinho. Então, quando nós quebrarmos um ovo em casa e vermos esse tipo de figura aqui, é um ovo fresquinho, ou seja, o albúmen vai estar ali, pertinho da gema, não vai se espalhar muito. Então, aqui é a típica figura a foto de um ovo fresquinho. Esse albúmen, ele também possui moléculas antimicrobianas, né? Justamente já para prevenir, né? Já começa ali na cutícula, que eu acho que eu acabei não falando para vocês, a cutícula é a última capinha que recobre a casquinha do ovo assim que esse ovo sai da glândula calcífera. Então, é a nível de nanômetros, assim, e esse revestimento natural, ele é poroso, então ele permite que a respiração, a troca de gases ali pelos poros do ovo ocorra. Mas mesmo assim, se houver algum problema ali, nós já vamos ter essas moléculas antimicrobianas do albúmen. Se houver qualquer penetração de micro-organismos, já temos uma segunda área de defesa do ovo, por meio dessas proteínas que estão presentes no albúmen, como a lisozima, a ovotransferrina, os inibidores de protease, cistatina, ovo mucoide, ovo inibidores, a avidina, que é uma proteína que quela a biotina, por isso a importância de não comer ovo cru, né? Tem muita gente que às vezes acha que pode comer ovo cru, mas a avidina, ela está presente no ovo cru, né? Então, ela vai quelatar a biotina e nós vamos ficar deficientes em biotina. Com relação à casca, a cor da casca, por exemplo, ela vai depender da linhagem da ave. Aves vermelhas fazem a postura de ovos de casca pigmentada e aves brancas, ovos de casca branca. Só para a gente definir aí, né? A integridade e a limpeza da casca determinam se o ovo está apto para o consumo. E a casca possui entre 7.000 a 15.000 poros, e que permitem essas trocas gasosas com o ambiente. Uma vez que a gente lava os ovos, né, eu sei que podem haver perguntas nesse sentido, né, devo lavar os ovos, né? Quando você estiver em casa, já vou responder, né? Pode lavar os ovos, se você vê alguma sujidade ali, mas para consumo imediato, né? Enquanto que, se você ainda não vai consumir, deixa ele lá na geladeirinha e não tira essa cutícula que protege o ovo, porque vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, essa fotografiazinha aqui, microscopia, ela mostra, né, que tá vendo já uma penetração de micro-organismos ali, naquele poro, ou seja, foi retirada aquela cutícula protetora, foi lavado o ovo por alguma razão, então, aí está o motivo de não se lavar os ovos, né?
Também com relação à qualidade da casca e possíveis causas, é bastante importante a gente verificar a qualidade dessa casca, porque ela vai nos dar a resposta com relação ao nosso plantel, com relação à sanidade do nosso plantel. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Vocês perdoem estar em inglês, né? Eu retirei aqui de um folder. Então, por exemplo, ovos sujos, né? Quais as possíveis causas? Então, por exemplo, excretas extremamente úmidas, a presença de alimentos fibrosos, extremamente fibrosos na ração, né? Que não foram digeridos, pobreza em termos de nutrientes para o intestino, né? Saúde intestinal, ou imbalanço de eletrólitos na água, né? Água extremamente salina. Um outro exemplo que ocorre muito nas granjas, né? A presença de ovos aqui sem casca, né? Nós temos, por exemplo, como causa uma glândula calcífera imatura, presença de doenças como Newcastle, bronquite infecciosa, influenza e outras, né? Ou uma nutrição inadequada, com um baixo balanceamento de cálcio, fósforo, manganês, vitamina D. E aqui eu não vou ler todos, né? Mas cada ovo vai nos dar aqui um retrato do que está ocorrendo no plantel, né? Então é bem interessante acompanhar e saber o que está ocorrendo. Aqui só mais alguns exemplos, porque esse folder ele é bem extenso, né? Em exemplos, vamos ter aqui ovos assim mal formados, ovos com uma casca avermelhada. Então, possíveis causas seriam, novamente, uma glândula calcífera imatura, né? Aves ainda novas ainda, né? No início da postura, a presença de doenças, talvez alguma falha em vacinação, estresse, algum estresse ali no aviário, algo que estressou essas aves, ou densidade excessiva, né? Um número muito elevado de aves na mesma gaiola, ou se estão no piso, muitas aves por metro quadrado, né? Então é interessante que a casca ela nos dá o retrato, né, do manejo que está sendo realizado com essas aves, né? Voltando então a falar um pouquinho dos nutrientes funcionais do ovo, né, e a importância da gente manter essa qualidade, né, é justamente porque ele é extremamente funcional, né, ou seja, é preventivo de doenças e da manutenção, né, da saúde do ser humano. Então, por exemplo, para gestantes, super importante, né, elas consumirem ovos, porque é fonte de colina, que favorece a função cognitiva em crianças, ou mesmo em idosos, muito importante manter essa função cognitiva do cérebro. A luteína, a zeaxantina também, presentes na gema, que previnem a degeneração macular nos olhos, previnem a saúde, favorecem a saúde ocular. E, novamente aqui, né, eu achei legal essa figurinha que ele mostra, né, então, a luteína e a zeaxantina, né, prevenção de doenças como catarata, a lecitina, que auxilia os intestinos, a colina, né, para a função cerebral, a clara, né, com a albumina, famosa por fomentar músculos e dar saciedade, e os diferentes ovos presentes, né, como a gente falou anteriormente, as aves, se receberem uma nutrição diferenciada, né, suplementada, podem então depositar esses ovos, né, fazer a postura de ovos enriquecidos, que a gente chama, né, como ômega 3. E aqui um exemplo também dos ovinhos de codornas, né, que também são maravilhosos, né, e do mesmo modo são responsivos, né, a uma mudança da dieta das aves, né, com uma suplementação, depositando na gema. Algumas propriedades e aplicações do ovo aqui, em termos tecnológicos, né, nós temos a gema, propriedades emulsificantes, aromatizantes, pigmentantes,
emulsificantes como as lecitinas, com aplicação em maionese, cosméticos, aromatizante, massas, molhos, quando a gente vê aquele macarrão bem amarelinho, a presença de ovos ali, né? Pigmentantes, presença de xantofilas em massas, pães, uso farmacêutico, né, com as imunoglobulinas na fabricação de vacinas. Então, olhem só a importância dos ovos, né? O albúmen, com a sua propriedade espumante, que é dada pela lisozima, pela ovoalbumina, para mousse, sorvetes, anticristalizante, como a ovomucina, a ovomucoide, também utilizado, né, para panificação, e uso farmacêutico também, né, ovomucina, ovoglobulinas para sorologia, antibióticos. Então, é muita aplicação do ovo. É um ingrediente essencial, né, para muitos outros produtos. Chegamos aqui na parte das legislações, né? Como a gente havia falado, quem for trabalhar com inspeção, né, deve puxar essas duas legislações aqui do site do MAPA, a portaria 01 de 1990, que ela já está antiguinha, mas ainda ela está vigente, ela está em fase de revisão, mas é essa que ainda comanda na produção de ovos, né, em granjas produtoras. E mais recentemente o decreto 9.013 de 2017, que é o antigo RISPOA, né, de inspeção de inspeção industrial e de qualidade dos ovos, né. Nós vamos ver vamos ampliar um pouquinho esse decreto, por ele ser mais recente, e o que está comandando mais hoje, né, principalmente na inspeção de granjas. Só para a gente, então, passar rapidamente, né, quando a gente fala em legislações no setor de ovos, não são poucas, né, se alguém quiser montar uma granja hoje, vai ter que passar por muita legislação, né, muita inspeção, muita fiscalização, mas só para vocês terem uma ideia, e é isso que garante, inclusive, a qualidade sanitária, né, dos ovinhos que estão chegando na mesa do consumidor, né. Então, não são poucos, mas justamente com o propósito de garantir a inocuidade desses ovos que estão chegando na mesa. Então, com relação ao decreto 9.013 de 2017, no seu artigo 6º, ele diz que a inspeção e a fiscalização de que trata esse decreto serão realizadas, então, nos estabelecimentos que produzam e recebam ovos e seus derivados para distribuição e industrialização. E para os fins desse decreto, entende-se por estabelecimento de produtos de origem animal, sob inspeção federal, qualquer instalação industrial na qual sejam obtidos, recebidos, manipulados, beneficiados, industrializados, fracionados, conservados, armazenados, acondicionados, embalados, rotulados ou expedidos com a finalidade industrial ou comercial de ovos e seus derivados, né? Então, esse decreto ele não trata especificamente de ovos, né? Vocês com certeza já devem ter estudado com a professora Luísa. Trata de todo o estabelecimento que trabalha com produtos de origem animal, né? E no caso de estabelecimento de ovos e derivados, existem então agora duas definições de avícola e a unidade de beneficiamento de ovos e derivados, que é o nosso antigo entreposto. Então, a granja avícola seria o estabelecimento destinado à produção, à ovoscopia, à classificação, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de ovos oriundos exclusivamente da produção própria, destinada à comercialização direta. E a unidade de beneficiamento de ovos e derivados seria o estabelecimento destinado à produção, recepção, ovoscopia, classificação, industrialização, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição de ovos e seus derivados. Então, a leitura da legislação dá essas duas definições para os locais em que pode ser realizado esse tipo de serviço, né, de produção e industrialização dos ovos.
Só relembrando com vocês o sistema de alojamento e produção de ovos que nós temos no país, o sistema de produção convencional, que é o sistema que utiliza gaiolas em bateria para alojamento das aves, né, com espaço mínimo de 350 centímetros quadrados por ave. O sistema de produção em gaiolas mobiliadas, que praticamente não existe no Brasil, né, mas se fala, se comenta nas gaiolas mobiliadas, né. Eu nem vou passar rapidinho aqui. O sistema de produção livre de gaiola, que utiliza aviários sem gaiolas, onde as mesmas dispõem minimamente de piso, cama, puleiro e ninho, com nível único ou níveis múltiplos, e o sistema de produção caipira ou colonial, que as aves são mantidas em galpões com acesso à área externa, piquete, para pastejo, e respeitando as densidades respectivas, né, em área interna e externa. Independente do tipo de sistema, todos eles têm que atender todas aquelas legislações que nós citamos anteriormente, inclusive a 9.013, né? Além de legislações específicas, né, que vão incidir sobre essas produções aqui não convencionais, né, como a gente chama, alternativas. O que chamou a atenção também do decreto 9.013 foi que o termo bem-estar animal ele aparece praticamente 6 vezes nessa nova legislação, né, diferente do antigo RISPOA. Então, para vocês verem como está sendo chamado, né, para essa área do bem-estar animal, né, independente de ser produção de ovos ou não, né. Então, por exemplo, vamos ler aqui um primeiro, né, instalações e equipamentos para recepção e acomodação dos animais, com vistas ao atendimento dos preceitos de bem-estar animal, localizados a uma distância que não comprometa a inocuidade dos produtos. Então, sempre linkando, né, inocuidade com o bem-estar animal. Programas de autocontrole devem incluir o bem-estar animal, quando aplicável, boas práticas de fabricação, o PPHO, as análises de pontos críticos e controle, ou outra ferramenta equivalente reconhecida pelo Ministério da Agricultura. O estabelecimento também é obrigado a adotar medidas para evitar maus tratos aos animais e aplicar ações que visem a proteção e ao bem-estar animal, desde o embarque na origem até o momento do abate. Aqui no caso, né, tratando de animais que produzem carne, né, mas eu só trouxe para vocês porque esse decreto ele não trata só de ovos, né. No artigo 113, ó, tá tratando de abate de animais, né, e do mesmo modo, né, respeitar particularidades, espécies e situações emergenciais que comprometam o bem-estar animal. E no artigo, no item 8º dessa mesma norma, né, desobedecer ou inobservar os preceitos de bem-estar animal dispostos nesse decreto e em normas complementares, né. Então, a importância, né, de conhecer e seguir tais preceitos, né. No decreto 9.013 também, eu trouxe para vocês, no caso dos ovos, né, os estabelecimentos de ovos e derivados devem executar os seguintes procedimentos, que serão verificados pelo CIF, né, pelo Sistema de Inspeção Federal, a apreciação geral do estado de limpeza e integridade da casca, o exame pela ovoscopia, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, e a classificação dos ovos e a verificação das condições de higiene e integridade da embalagem. Então, quando a gente fala em qualidade sanitária dos ovos, aqui começa principalmente, né, a análise desses ovos aí, e é obrigatório, né, pelo decreto. Então, aqui algumas fotos, né, de uma unidade de beneficiamento de ovos. A ovoscopia é realizada antes, né, da classificação dos ovos, por meio aqui desse equipamento que incide a luz por baixo dos ovinhos e por inspeção visual, você pode verificar se há pequenas trincas, o posicionamento da gema, se há sujidades, se há algum comprometimento desse ovo, ele é retirado ali, né, para diferentes finalidades, né? Como nós vamos ver que
o próprio decreto vai determinar isso por meio da ovoscopia. Aqui. Então, por exemplo, ovos de categoria A, eles só podem ser categorizados assim quando eles tiverem, primeiro, a casca e a cutícula de forma normal, lisas, limpas e intactas. Então, isso é visto ali, né, na ovoscopia. A mesma coisa a câmara de ar, com altura não superior a 6 milímetros e imóvel, ou seja, a câmara de ar, ela vai dar, né, se esse ovo, ele tá, qual que é a idade dele, né, mais ou menos, né, um ovo fresco, é um ovo que já passou por algum tempo ali, e agora que chegou, né, para classificação, tudo isso visível pela ovoscopia, né. A gema visível, a ovoscopia, somente sob a forma de sombra, com contorno aparente, movendo-se ligeiramente em caso de rotação do ovo, mas regressando à posição central. No caso da clara, clara límpida e translúcida, consistente, sem manchas ou turvação e com as chalazas intactas. E a cicatrícula com desenvolvimento imperceptível, né? Cicatrícula, aquele disco germinativo que eu mostrei para vocês naquela figura anterior. Nos slides, acho que no segundo ou terceiro slide. Então, os ovos que não caírem, não forem classificados na categoria A, eles caem nessa categoria B. Ou seja, são ovos a serem considerados inócuos, sem que se enquadrem na categoria A. Apresentarem manchas sanguíneas pequenas ou pouco numerosas na clara e na gema, e serem provenientes de estabelecimentos avícolas de reprodução e que não foram submetidos ao processo de incubação, ou seja, os chamados ovos galados, né, que vem então lá da granja reprodutora, mas como eles indicam aqui, né, eles não foram submetidos ainda ao processo de incubação. E, parágrafo único, né, esses ovos, eles serão destinados exclusivamente à industrialização, ou seja, não vão ser vendidos, não vão ser comercializados como ovos in natura, como é chamado, né. Então, uma vez que esses ovos, então, eles, vamos seguir aqui, ó, por exemplo, o ovo fresco pode seguir, já vai ser embalado certinho. Mas o ovo, ele caiu naquela categoria B, né? Passou pela ovoscopia, então ele vai cair aqui. Daí sim, é obrigatória a lavagem, e daí ele vai passar por todo esse processamento, né, da quebra de ovos. Então, nós vamos ter, por exemplo, ovo integral, ou a gema, só gema e só clara, né? Existem equipamentos específicos para isso, né, para fazer essa separação. E após passar por diferentes processamentos, filtração, estabilização, homogeneização, pasteurização, posterior resfriamento, congelamento, secagem, né, no caso, ovos em pó, gemas em pó, a clara, né, o albúmen em pó, que é o mais comum que a gente vê. Então, pode ser utilizado, então, para essa industrialização. Não que o ovo fresco também não possa ser utilizado para isso, mas é uma destinação daqueles ovos que caíram na categoria B, que tem algum comprometimento em termos de casca, né, e da própria membrana da casca, como nós vimos na legislação. Então, os ovoprodutos, né, que nem são muito comuns, né, no mercado brasileiro, a gente não vê muito isso, né, mas eles são bastante utilizados na indústria de panificação, por grandes indústrias que utilizam, né, para fabricação de outros alimentos, então, gema de ovo pasteurizada, ovo integral pasteurizado, a clara pasteurizada, ovo integral pasteurizado e desidratado. Então, são diferentes aplicações após a industrialização, né, após sofrer algum tipo de tecnologia aí. Mas nem tudo são flores, né? Bem-vindo ao mundo real. É isso que nós muitas vezes temos em granjas, né? Então é por isso que nós temos que ficar ligados aí, porque nós queremos um ovo inócuo, né?
Então, temos que saber as condições, então, que esse ovo foi produzido, como que está a condição sanitária da nossa granja, né? Então, sobre condições sanitárias desejáveis, os ovos produzidos, eles são inócuos, né? Eles têm aquela membraninha da casca, né, que é a nossa cutícula, tudo certinho. No entanto, contaminações podem vir a ocorrer, seja na granja ou durante qualquer fase da manipulação desse ovo até a chegada na mesa do consumidor. Então, pode haver essa contaminação interna ou vertical, como a gente chama, que é durante o desenvolvimento do ovo ainda no oviduto da ave, geralmente por salmonela, né, que é a mais comum, Teritidis, Gallinarum, algumas realmente preocupantes, porque elas são de notificação obrigatória, né, e causam, né, as DTAs, né, as doenças transmissíveis por alimentos. E pode haver também contaminação externa horizontal, contaminação da superfície da casca, né, por diferentes motivos, né, uma má manipulação ali na granja, não está sendo feita higiene correta de gaiola, de equipamentos, então essa que é a chamada contaminação externa ou horizontal. Aqui só uma figurinha mostrando, então, essa contaminação vertical, né, muitas vezes as matrizes, elas também podem ser contaminadas, né, e mesmo que a sua granja seja limpíssima, muitas vezes o inimigo mora ali dentro, né? Ou seja, ela pode fazer a postura de ovos já contaminados, né? Então, a importância também de você conhecer, né, os teus fornecedores aí de ovos, né, das pintinhas, né? Ou no próprio incubatório, tudo isso pode ocorrer. Então, e aqui, né, contaminação externa, né, as bactériazinhas, micro-organismos tentando entrar aqui na casca, que pode ocorrer a chamada contaminação externa. Uma outra normativa, a resolução 35 da Anvisa, que é a instrução de conservação e consumo, né, se vocês forem agora na geladeira em casa, quem estiver em casa, é só abrir a caixinha e ver, né? Vai ter essa carimbado ali, ou então já impresso, né? Essas duas informações obrigatórias, né? O consumo deste alimento cru ou mal cozido pode causar danos à saúde, e manter os ovos preferencialmente refrigerados, justamente porque, apesar de ter toda aquela barreira natural nos ovos, apesar de todo o manejo sanitário de uma granja, ainda pode ocorrer alguma contaminação desses ovos. Então, chegando à mesa do consumidor, de quem é a responsabilidade? Do consumidor. Então, o Ministério da Saúde, a própria Anvisa, né, determinou, então, que fosse rotulado desse modo, né, nas caixinhas, né. Misturando a qualidade interna e externa do ovo, isso não é muito comum. Quem faz isso? Laboratórios mais especializados, o produtor raramente faz isso, apenas grandes indústrias, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, o leque, em que nós vamos comparar as cores da gema, né, e classificá-las, né, pontuá-las conforme o grau de pigmentação dessa gema. Aqui nós temos um exemplo, essa agulhinha que está aqui caindo com a pontinha arredondada na gema, ela está verificando a resistência da membrana vitelínica, né? Isso também vai nos dar uma ideia da frescura do ovo, né? Da idade do ovo e do tempo de prateleira dele. Pode também ser mensurada a altura do albúmen, a qualidade da casca, né? A resistência de quebra. Nós temos também esse aparelho aqui, que faz tudo isso sozinho, né? Vocês viram, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que aqui o laboratorista vai fazer manualmente aqui. E existem outros aparelhos, além desse, que faz tudo sozinho, né? Então, é só quebrar o ovinho ali e ele faz o resto e traz todo o relatório, né, em termos
de qualidade da casca, altura de gema, membrana vitelínica, então tudo evolui, né? Graças a Deus, até para a gente trabalhar no laboratório. Lá na Embrapa nós temos esse DET 6000 aí. No nosso caso é o 6.000, já evoluiu para 6.500. Os elos da cadeia produtiva de ovos, então, só para a gente rever, né? Nós temos a granja, o centro de classificação, que seria a nossa unidade de beneficiamento dos ovos frescos, no caso, né? E o centro de distribuição para supermercados e chegando à mesa do consumidor. Ou então a fábrica de ovo produtos, né? Que também vai chegar para hotéis, indústrias alimentícias e chegando também àquele que consome, né? Só para vocês verem, né, que todos esses elos aí fazem uso do ovo e a importância de garantir a inocuidade, né, e a segurança sanitária desses ovos. Para nós conhecermos um pouquinho como é que está a cadeia produtiva de ovos no Brasil, né, a posição do Brasil também como grande produtor mundial, é o 7º produtor mundial, e em termos de produção de ovos, nós tivemos mais de 49 bilhões aqui, que está em unidades, né, eu tirei aqui do último relatório da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, que também é gratuito, se vocês quiserem baixar, fazer o download, só entrar no site. Mais de 49 bilhões de ovos produzidos, né, o que dá, nós fizemos um cálculo, mais de 136 milhões de caixas de 30 dúzias produzidas em 2019, né. Para 2020 ainda não terminou o ano, então ainda nós não temos os valores. O alojamento de matriz de postura, ou seja, as mãezinhas das aves de postura, né, mais de 1.400.000 aves, né, em 2019, aliás, perdão, um pouco menos de 1.400.000 aves alojadas, e vocês veem que conforme o ano isso também vai variando, né, mas isso também vai variar em função do próprio mercado, que muitas vezes se retrai e não coloca, faz um abate emergencial aí das aves e não coloca muitas aves no mercado, ou então coloca aves em muda induzida, para elas fazerem um novo ciclo de postura. Então, é variável, assim, né, o que vai ocorrendo no ano, em função realmente do mercado, do preço do ovo, o alojamento das matrizes. O destino da produção brasileira de ovos em 2019, então, mais de 99% permaneceu no mercado interno, daquela produção lá que nós vimos, né, das 136 milhões de caixas, e 0,41% de exportações. Exportamos muito pouco, mas exportamos, né? Os principais mercados aí, praticamente todos os continentes, o Brasil exporta, né? São importadores dos ovos. O consumo per capita em unidades, ele vem aumentando no país, né? Pelo grande conhecimento que a gente vai adquirindo, das qualidades do ovo, né? Outro dia a minha mãe estava vendo um livro antigo que falava sobre nutrição, lá dos anos 40, lá, que o meu pai guardou, e dizia, né, para ter cuidado, para comer só um ovo por semana, né? E a gente vê que isso foi mudando, né? Então, hoje, por exemplo, o Brasil está com 230 ovos per capita, né? E algumas regiões do país, como a região sul, consomem muito mais do que isso até. O que é bastante importante, porque a gente viu que alimento completo é esse, né? Eu finalizei, não sei se eu corri. Eu só queria mostrar para vocês aqui mais um slide. Vocês vão ter acesso a várias publicações da Embrapa, que estão gratuitas para download, né, e que dizem respeito a ovos, né. Então, é só vocês entrarem nesse site aqui, nesse link, www.embrapa.br, suínos e aves, publicações,
e vocês vão ali por palavra-chave, ou já está até já separado, categorizado, se você quer informações sobre suínos, ou só sobre frangos de corte, ou aves de postura. Tem várias publicações ali, né, de interesse. Então, pessoal, era isso. Eu agora fico disponível para as perguntas e para a gente conversar. Muito obrigada. Tá ouvindo? Oi? Oi. Oi, Paulo. O Brian perguntou qual a causa de observar gemas duplas em um único ovo. Muitas vezes é um ovário imaturo. São galinhas em início de produção que produzem ovos e duas gemas. Então, muitas vezes, como esse ovário ainda está na fase inicial de produção, o próprio balanço hormonal ali ainda está numa fase ainda inicial, né, reprodutiva, vamos chamar assim, e acabam sendo engolfadas ali duas gemas, né? Então, são aves jovens, geralmente. Ou aves também muito mais, que já estão na fase de descarte, que também já estão com o seu ovário já não responde muito mais aos hormônios, então eles acabam produzindo duas gemas. Uhum. Então era isso. Muito obrigado, professora. Obrigado pela palestra de hoje. Foi uma oportunidade incrível e tenho certeza que todos tenham gostado e aprendido muito hoje. Queria agradecer em nome de Obrigada. todos que assistiram, em nome do laboratório, em nome da Prof. Luísa, e dizer que, né, foi uma oportunidade única e que possa vir mais vezes aqui com nós. Foi incrível. Tá, já. Podem contar com a gente. E tem mais uma pergunta, Tem uma perguntinha. do Felipe. Ele queria saber se tem conhecimento de algum trabalho nacional que pesquisa ou qualidade de FQ, de microbiologia de ovos. O que é FQ? Mas tudo bem, eu entendi mais ou menos. Algum trabalho de pesquisa? Eu acredito que até tenha, viu? Comparando mercados regionais ali, para ver como é que estava a qualidade sanitária desses ovos, mas aqui em mãos agora para já te mostrar assim, eu não tem na cartola. Mas com certeza deve ter. Se a gente fizer uma busca aí no portal CAPES, eu acredito que tem sim trabalhos nesse sentido. Uhum. Então seria isso. Muito obrigado, prof, novamente. Obrigada a E vocês. agradeço